Então, vocês receberam uma missão, não foi? De fazer um monitoramento da iluminância na casa de vocês. Algumas de vocês tinham celular, não foi iluminância, foi exposição, né? Exposição à luz, o sensor, que era o EV, e não o luz. E outras, o celular não tinha o sensor, então fizeram um monitoramento qualitativo, não foi isso? Sim. Hoje a gente vai discutir, então, um pouco do que vocês observaram, como é que foi essa experiência. Quem quer começar a contar? Quem vai falar? Vamos lá, quem começa? Pode ser eu. Ótimo, então vamos lá. Nossa, nós temos uma voluntária para falar aqui, então vai. No primeiro dia... Fala, Marina, assim, seu nome e a escola. Tá. Meu nome é Marina e estudo na Escola República do Peru. Uhum. Teve um dia que eu não consegui fazer, que foi o dia 30, porque eu estava com problemas, aí eu não consegui fazer. Mas o resto eu consegui. O dia 29 de maio, eu fiz por volta das 5 horas. Uhum. Aí eu marquei com a luz do dia, a luz do quarto ligada e a luminária. A luz do dia deu 31 lux, a luz do quarto ligada deu 293 lux, e a luminária ligada deu 750 lux. Aí eu tenho que falar todos os dias? Não, fala assim, você fez mais algum ambiente? Não, eu só fiz no quarto só, e à noite também. Eu fiz à noite. E à noite, como é que foi? À noite, calma aí. Eu fiz por volta das 9, dando quase 10 horas. E deu 0 lux a noite. E com a luz do quarto ligada deu 4 lux. Opa. Peraí que eu vou compartilhar com vocês a tela. E aí a gente vai anotando, né, esses resultados de vocês. Peraí. Tá bom. Você não faz isso na vila? Então, temos a Marina Vitória. Vitória. Da escola. República do Peru. República do Peru. República do Peru. A Sofia te deu o shot, ó, que eu mandei. Marina Vitória. Fala pra gente qual foi o valor. Você pode falar de novo? O quê? Você pode repetir pra gente? Posso. Eu fiz dia 29 de maio. Uhum. Eu fiz por volta das 5 horas. Às 5 horas. Sim. E a luz do dia deu 31 lux. 31 lux. A luz do quarto ligada deu 293 lux. 293. E a luminária ligada deu 750. 750. E aí, quando você estuda no seu quarto, você costuma ligar a luminária ou às vezes você estuda só com a luz do quarto acesa? Como é que você faz? Às vezes eu nem ligo a luz do quarto, eu só deixo a janela aberta. Só deixa a janela aberta. Já entrou uma boa iluminação. Uhum. Mas você está vendo aqui que, embora entre uma boa iluminação, talvez não seja tanto quanto a gente espera, né? O que acontece? Uhum. Vocês sabem quanto é o recomendado para escritório, para atividade de escritório? Incluindo essas da gente estudar? Não. 500. Caramba! Esse é o recomendado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, assim, empresas que têm atividades de escritório, o pessoal trabalha no computador, né? Ou trabalha analisando documentos, o que o Ministério do Trabalho estabelece é que precisa de 500 lux no ambiente. Isso significa que, se tiver abaixo disso, a empresa pode ser multada, né? Ela é obrigada a manter as condições
que sejam adequadas para o trabalho do funcionário. Então, será que a gente, às vezes, exige nas empresas, né, exige que elas façam, a gente tem essas questões, mas em casa a gente cuida disso? A gente pensa nisso quando está trabalhando em casa? Principalmente, gente, porque agora a gente está trabalhando muito mais em casa do que antes, né? Porque o estudo que antes era na escola, a escola tem toda a construção dela e as lâmpadas dela, tudo é articulado, montado, né? Para que a gente tenha essa iluminação adequada. Em casa a gente às vezes não está preparado. E aí agora que a gente está no momento de estar realizando atividades muito mais de leitura, de trabalho, dentro do nosso quarto, na nossa sala, a gente tem que pensar nisso, né? Será que a gente está adequadas? Sim. Se a gente começa a trabalhar, então, né? Ler e forçar muito o nosso olho. Oi, Rafaela, tá ruim de me ouvir? As outras meninas estão me ouvindo? Sim. Rafaela, vê se não é o seu celular. Tenta mudar de local ou aumentar o som. Pode ser a sua conexão. Então, a gente, quando está em casa, às vezes não pensa nisso, né? A gente pega e faz... sim, o barulho estava alto. Falei para vocês, para eu começar que alguém começou a bater alguma coisa. E tem isso também, né? Os ruídos. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, tem a luminária, vamos criar mais esse hábito de acender. Oi, professora Bárbara. Oi, meninas. Eu tenho o Rafael que chegou, as Rafaela chegaram. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito aqui do escritório da minha casa, que seria o segundo quarto, né? Que a gente transforma em escritório. Muitas vezes eu não acendo também a lâmpada, fico só na luminária, né? Que a gente quer ficar num ambiente um pouquinho mais aconchegante, mas a gente está fazendo o quê? Que problemas vocês acham que pode ter da gente ficar num ambiente desses sem a iluminação adequada? Eduardo, eu desativei seu microfone por causa do barulho, pode ativar de novo. Oi, Beatriz, desculpe, fala. Problemas relacionados à vista. Exatamente. A gente pode ter problemas de forçar muito a nossa vista, e aí vai ter problemas de ter que... Quem já usa óculos, às vezes vai aumentar o grau, ou quem não usa pode acabar precisando porque está forçando muito a vista, né? Sem contar que causa desconforto, às vezes dá dor de cabeça, e a gente fica mais cansado, mais estressado, nem sabe por quê, né? Então, essas condições inadequadas quando a gente usa, né, durante muito tempo, isso vai forçando o nosso corpo e as condições, né, com que ele consegue funcionar. Quem mais quer compartilhar, então? Marina, em algum outro dia, a luz do dia estava mais fraca ou mais forte? Ou deu mais ou menos esse valor? Calma aí. Deixa eu ver. Teve um dia que foi com 8 lux. 8? E você observou se nesse dia estava mais nublado do que no outro? Sim, estava mais escuro. Era um dia que estava mais escuro, né? Provavelmente estava nublado. A gente, essa semana, teve dias de sol forte, né? E teve dias mais nublados. Os dias nublados, a gente vai ter menos incidência de luz do sol, né? Uhum. Então, ainda tem isso também. A gente, às vezes, acha que dá para trabalhar sempre na mesma condição, mas um dia é diferente do outro, né? Um dia tem condições diferentes do outro. Qual foi esse dia? Marina, qual foi o dia que você teve esses valores? Me diz os valores desse dia. Pode falar de novo? Esse dia que foi diferente, me diz quais foram os valores que você encontrou e qual foi o dia. Então, a luz do dia deu 8 lux e a luz do quarto ligada deu 103. 103. Que dia foi esse? Oi? Foi que dia? O outro foi no dia 29. Esse daí foi que dia? Foi dia 31. Dia 31. E o horário, você lembra? Anotou? Eu fiz... Foi 5h20. Então foi aproximadamente, né? Um horário bem aproximado. Sim. Legal. Então, a gente percebe que tem variação bem grande, né? Dependendo das condições, se a gente acende uma lâmpada ou não, se a gente coloca uma luminária adicional ou não. E também tem variações nos dias, né? Porque nos dias que a gente mede, as condições daquele dia são diferentes. Se a gente for falar... se a gente for pensar, né,
que a luminária, a princípio, tem sempre a mesma capacidade, e a luz do quarto também, o que está mudando ali é isso aqui, né? A luz que está entrando de fora do dia. Nesse dia você testou com a luminária também, não? Marina? Nesse dia Eu você fiz sem a luminária. só sem, né? Uhum. Legal. E algum dia você teve dificuldade de usar o aplicativo? Como é Pode que foi? repetir, por favor? Como foi o uso do aplicativo? Você teve alguma dificuldade? Não, não tive. Consegui tirar foto também. Ah, conseguiu? Você consegue mostrar Sim, pra gente a sua foto? Manda lá no WhatsApp para eu botar aqui para o pessoal ver. tá bom, vou mandar, calma aí. Então, ela vai botar aqui, né? E a gente vai colocar alguns registros, pelo menos uns 2 registros de cada uma de vocês, com as fotos para a gente ter aqui, para poder depois olhar e dar uma comparada, né? Nessa situação de cada um. Tem gente chegando aqui na nossa reunião. É a Duda. Olá, Ana Beatriz também chegando. Mandou? Ah, tá aqui. A foto com a luz do dia. Mandei, sim. Você quer... Eu tirei outra foto, só que é a luz do quarto. Ah, manda para mim também. Então, da Marina Vitória aqui. Com luz do dia. É um dia meio nublado, né? A luz do quarto. Tem 2 lâmpadas no seu quarto? O seu quarto tem 2 lâmpadas? Sim, na verdade, sim. Uhum. E por que botaram 2 lâmpadas e não uma, e não 3? Quem definiu isso? Você sabe? Não sei. Minha Uhum. mãe não sabe também, não. Acho que... Não sei, é porque a gente tem um espelho perto e que a luz para ajudar a gente a se ver, alguma coisa assim, para se maquiar. Ah, sim, tem isso também, né? Quando a gente vai se maquiar, a gente quer ver melhor o rosto, né? Para não errar ali, ter os Sim, detalhes. Também precisa de luz. maquiagem. Uhum. Banheiro, né? É uma luz muito forte perto do espelho, justamente para a gente poder se maquiar, olhar ali, se higienizar também. Oi, Yasmin, tá bom. Se você não conseguir se manter aqui por causa disso, aí a gente tá gravando também a reunião hoje, tá? Então, meninas, e o que você achou dessa experiência, Marina? Você gostou de fazer esse monitoramento? Você já tinha feito alguma coisa parecida? Você sabia que dava para fazer com o celular? Não, eu não sabia que dava para fazer isso. Foi bem legal. Eu ficava vendo a medida que subia e descia às vezes, aí eu gravava, aí eu ouvia o barulhinho que fazia. Foi maneiro. Uhum. Foi uma E experiência boa. alguém da sua família acompanhou as horas que você fez? Te ajudou? Ficou curioso? Não, eu fiz sozinha. Fez sozinha? Sim. Uhum. Tá certo, Marina. Obrigada. Quem quer compartilhar mais, as professoras também querem falar alguma coisa, como é que foi essa dinâmica, né? Vocês trocaram alguma coisa com as meninas, conseguiram monitorar também? Oi, professora Ira, tudo bom?
As meninas da Rio Grande, duas não conseguiram fazer pelo celular. Aí elas fizeram a exposição. E a Camille conseguiu fazer pelo celular, mas ela está sem conexão, está sem internet. Tentei falar com ela desde cedo e hoje a gente não está conseguindo contato. Ontem ela já tinha falado que a internet estava ruim, e hoje eu não consegui contato nenhum. Até agora a gente não conseguiu contato. Tá bom. Depois a gente pede para ela fazer algum comentário lá no WhatsApp, né? A gente sabe que a internet às vezes cai. Eu mesma aqui já teve dia de cair no meio de aula e a gente tem que se virar como dá. Uhum. Mas a gente vai conversando aqui com quem conseguiu chegar. Mas tem bastante aqui, acho que quase todas estão aqui. Quem mais quer dividir com a gente o que encontrou no monitoramento? Eu não consegui, o meu aplicativo pelo telefone não tinha essa medida. Então, a professora falou pra gente, né? isso. O celular de vocês tinha, e aí você fez no qualitativo, né? Que era a partir da sua percepção. Então, conta pra gente como é que foi. Isso. Teve alguns dias, eu fiz desde da quinta-feira até ontem. E, assim, conforme dependia muito do dia, como você falou, tinha dia que estava mais sol, tinha dia que estava mais nublado. Então, assim, eu percebi uma coisa aqui, quando tá mais sol, eu normalmente uso a luz artificial, eu ligo ela mais tarde. Eu anotei que, assim, tinha dias que dava 6 horas, a luz eu escrevia com a luz e a luz já estava acesa. Tinha outros dias que ia dar 6h30 ainda e a luz estava desligada porque estava o dia ensolarado. Então, eu não usava tanto a luz artificial. Legal a sua observação, viu? Realmente, dependendo de como é que a gente está. Então, isso de a gente precisar acender mais cedo ou mais tarde, né? Tem a ver com se o dia está nublado ou não, se está chovendo ou não. Então, ou seja, quanto que a gente consegue ver a luz do sol e aproveitar. Isso muda ao longo do ano, né? Nas estações do ano, conforme vão passando, né? Outono, primavera, verão, inverno, a gente vai tendo também variação nesse comportamento, né? Nesse padrão do sol. Ele vai embora mais cedo, ou ele vai mais tarde, ele nasce, né? Ou ele vai embora mais cedo ou mais tarde em função disso. E tem países em que isso tem uma variação muito grande. Para a gente não é tanto, né? Você falou, um dia a gente vai acender às 6, talvez no verão a gente consegue acender às 7. Se tiver horário de verão, né? Isso muda também. Como é que o horário de verão impacta isso, pessoal? O horário de verão adianta ou atrasa a hora? Como que isso influencia? Então, pensando nisso, a gente vai acender a luz. Não tem mais ninguém para passar batido nela. Assim, para mim, o horário de verão, ele ajuda a gente a economizar mais a luz. Porque a gente meio que o fuso horário muda, então pra gente o dia fica mais longo. Então a gente consegue usar a luz do sol por mais tempo e a gente acaba economizando na luz artificial. A minha percepção. É justamente isso, né? Esse é um dos principais objetivos da criação do horário de verão, quando foi criado, quando era mantido, que era como a gente chega, né, nesse horário. É a época do ano que a gente tem mais tempo o sol durando, então a gente aproveita mais isso para minimizar o consumo de energia no país inteiro, né? Não é no inteiro, tem poucas regiões que não tem incidência, né? Márcia conseguiu chegar, viu? Entrou agora. Tem poucos locais que não tem horário de verão, mas a maioria tem. E tem países que têm horário de inverno ao invés de ter horário de verão. Vocês sabiam disso? Não sabia. Isso foi novidade. Até... Na Europa, não sabia disso, não. Na Europa é horário de inverno, porque lá é diferente. Né? Então, na mesma época, a gente tem horário de verão aqui, eles têm de inverno, porque assim como a gente quer aproveitar melhor a energia, melhor a luz do sol, eles precisam também aproveitar um pouquinho no inverno, no hemisfério norte, os países que estão mais para cima do planeta, né? Eles têm dias muito curtos. Tem países lá mais para o topo, né, na região que a gente chama de Escandinávia, Dinamarca, Suécia, que no inverno, às vezes, 3, 4 horas da tarde já escurece. Caramba! Já ouvi falar de país... Desculpa por interromper.
de países em que. Eu não sei se é horário de verão, horário de inverno, não entendo essas coisas. Mas, tipo assim, às vezes demora muito, 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 muito pra anoitecer, tipo, 10 horas da noite e ainda tá com o sol bem forte. Só informação que eu Exatamente. sabia. Isso mesmo, Rafael. Assim como nesses locais, são nessas mesmas regiões, né? Esses lugares que estão mais perto dos polos, né? Do polo Sol, do polo norte ou do polo sul, eles sofrem uma variação maior em função dessas passagens de estação do ano. E aí, assim como no inverno o dia deles é mais curto, o dia com luz do sol, né? No verão, eles têm dias muito longos. A gente vê isso em alguns filmes, novela, né? Na França, na Espanha, tem lugares que 10 horas da noite está luz do sol ainda. E meia-noite, luz do sol ainda. É muito complicado isso, né? Muito doido. Imagina pra gente. Como que isso impacta o nosso relógio biológico? O que vocês acham? Vocês falaram sobre isso na semana passada. Pode falar. Então tá bom. Tem pessoas que não conseguem se acostumar com a diferença de horário, por causa que o relógio biológico é bem certinho. E, tipo, se a pessoa. A pessoa até muda de país, ela não consegue se organizar com o horário de verão, com o horário de diferença, essas coisas aí. Eu acho que a pessoa fica com alguns problemas até de insônia, porque o relógio biológico dela identifica que é noite, que é hora de dormir, mas ela está no horário, na hora de fazer outras coisas dentro do lugar que ela está. Então, acho que acaba encarretando alguns problemas para dormir, ou enfim, de insônia. Exatamente. Isso daí interfere, né? Porque a gente está acostumado. Mal ou bem, isso influencia, por mais que a gente não perceba. Tá escurecendo, a gente já vai, né? A gente já está condicionado a pensar, não, agora está de noite e eu vou, né, fazer minhas atividades da noite. Você já vai se preparando, o seu corpo já vai entrando naquele ritmo, né? Embora, quando a gente falou na semana passada, que o uso das luzes artificiais também impactam isso, né? Mascaram um pouco para o nosso corpo. Mas a luz do sol, essa questão de estar de dia ou de noite influencia bastante. Para a gente que está acostumado, né, com esse padrão que não varia tanto, é muito estranho vivenciar algo assim nesses outros países, né? Iraildes falou que, na verdade, ocorre nas primeiras horas do dia. Peraí, deixa eu abrir aqui o chat. Nas primeiras horas e dias depois, nosso corpo se adapta. Sim, algumas pessoas se adaptam mais rápido que outras, né? O problema é quando o corpo até se adapta, mas o problema é que a gente, às vezes, já vai criando hábitos diferentes, né? Então, já não tô com sono, aí começa a criar o hábito de ficar vendo TV até mais tarde, de ficar no computador, no celular até mais tarde. E aí, a gente, às vezes, nem deixa o corpo se adaptar, porque a gente já criou uma adaptação diferente, uma adaptação de, ao invés de buscar, né, relaxar para descansar, não. Então, já que tá de dia, né? Já que está de dia, porque está claro, eu vou fazer outras coisas, e entra nesse ritmo. Então, nesse país também é comum, nesse período, como eles têm aquele período que tem os dias curtos, esse é o momento que eles aproveitam para ficar até tarde na rua, né? Para poder se encontrar, para poder realmente aproveitar o dia e a exposição da luz, né? Porque a gente tende a aproveitar melhor a área externa quando está assim. Então, para a gente é realmente estranho. E a questão também de não ter muitas horas de luz do sol impacta também a nossa saúde, não só física, mas também a saúde mental, tá? Então, países que têm esses invernos prolongados, né? Esse inverno onde você não tem quase luz do dia, onde escurece muito rápido, as pessoas, e além disso está muito frio, então as pessoas ficam muito dentro de casa, reclusas. Nesse período tem uma grande incidência de depressão, né? As pessoas ficam realmente muito, muito impactadas por isso, porque elas se encontram menos, as pessoas saem menos, você acaba que do trabalho vai para casa, está muito frio, né? Você não fica na rua, não vai num bar com um amigo, não vai caminhar, e isso impacta bastante a rotina. E vejam só, a gente está agora vivenciando algo parecido, né? Completamente. Isolar praticamente. Exatamente. Então, como é que esse isolamento, né, está impactando vocês? Como vocês estão se sentindo com relação a isso? Estão mais tensas? Não estão, né, tão bem adaptadas? Estão doidas para poder sair? Como é que vocês estão vivenciando isso? Eu estou bem suave aqui na minha casa, estou adorando ficar em casa sem fazer absolutamente nada. Porém, eu tenho vontade de sair.
vontades que eu tenho de fazer, coisas que eu nunca fiz. Porque eu estou sem fazer nada em casa, em algum momento eu penso nessas coisas. Mas triste eu não tô bem alegre. Que bom, Rafaela. A gente tem que ir, né, se adaptando e também cuidando dessa parte nossa, né? Como é natural, às vezes, a gente ficar chateada ou triste, porque né, você quer sair, você quer encontrar familiares que às vezes não pode, até para poder proteger eles, né? Porque nós aqui, na maioria de nós, não estamos no grupo de risco, vocês são mais novas, não estão no grupo de risco, mas se ficar indo visitar a avó, a tia, não sei o que, às vezes vocês estão carregando o vírus e pode contaminar essas pessoas que estão no grupo de risco, né? E mas para algumas pessoas é difícil, né? É difícil. Tem pessoas que são muito agitadas, crianças que têm muita energia, quem tem muita gente morando em casa, compartilhando o espaço é apertado, e aí começa a rolar naquela coisa do atrito. Você tem que encontrar toda hora, tá dando de cara com o familiar, com o irmão, com a avó, com a mãe, com o pai. Ai, meu Deus, antes você tinha um descanso, né, um dos outros, porque a convivência é difícil, né? Convivência entre duas pessoas, cada um tem uma vontade, cada um pensa de um jeito. Antes a gente tinha, não, agora alguém vai para o trabalho, outro vai para a escola, você está com outras pessoas, você não está olhando para aquele núcleo familiar o tempo todo. E agora não, a gente tem que respirar fundo, né? E tentar lidar de uma forma mais suave com isso. Né? A Eduarda está concordando ali, conta pra gente, Eduarda. No início eu fiquei, tipo, bem assim, que bom, uma semana longe da escola, vou relaxar um pouco. Mas agora eu tô, tipo, muito não entediada, porque eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho que arrumar o quarto, porque a minha mãe voltou a trabalhar. E aí eu fico em casa, não saio. Aí eu tenho que fazer não várias coisas, mas tipo, fazer algumas coisas em casa que se eu estivesse na escola eu não precisaria fazer. Aí eu fico tipo, mano, eu quero muito voltar pra escola. Aí eu fico com aquele negócio no coração, tipo, pelo amor de Deus, a escola volta logo, eu já tenho vontade de sair. Mas eu sei que não pode, né? Aí, enfim, eu fico. Aí eu fico meio triste, mas eu fico feliz. É uma coisa bem louca, eu tô muito, sabe? As coisas estão muito à flor da pele durante a quarentena, porque acho que uma coisa que eu nunca vivi, ter que ficar em casa 24 horas por dia, por uma semana, um mês. A gente está quase 4 meses dentro de casa sem poder fazer praticamente nada. Então, assim, querendo ou não, causa uma angústia na gente. Queria. Eu tô desesperada com a quarentena. Tá desesperada? Tipo, eu não aguento mais ficar comigo mesma, entende? Eu não sou organizada o suficiente e não tenho disciplina suficiente para estudar em casa ou coisa do tipo. Então, tá sendo muito difícil. Eu choro quase todo dia de desespero. Parece que a cobrança ficou maior. Não dá, é muito complicado, é sério. Eu sinto um peso muito grande. Tá sendo muito difícil para mim, de verdade. Meu Deus, não precisa chorar não. Cada um vivencia de um jeito diferente. Caraca. Mas é verdade. Cada um sente de um jeito diferente. E isso também varia, né? Um dia você pode estar bem, no outro não. Mas o ambiente que cada um está, a percepção que cada um tem, né? Como que cada um é. Então, a gente está falando ela é mais ansiosa, então ela vai sentir isso mais intensamente. Mas é fundamental que a gente compartilhe isso. Então, por isso que eu estou puxando também esse assunto aqui. Eu acho que a gente pode começar todo encontro da gente compartilhando um pouquinho o que a gente está sentindo, né? Eu acho que isso ajuda a botar um pouco para fora também esse sentimento. E é importante aprender a lidar conosco mesmos, né? Como a gente falou. Tem muita gente falando, especialistas falando que é um momento que a gente está tendo que se conhecer melhor, né? Momento do autoconhecimento. Porque às vezes a gente vai embolando uma atividade atrás da outra, não tem tempo nem de parar para refletir. E agora a gente começa a perceber mais como que a gente reage a cada coisa, né? E tendo que aprender a lidar com isso. Bem, eu sou assim, ok, e agora? Bom, não dá para deixar, eu preciso conviver comigo mesma, né? Na verdade, preciso conviver comigo mesma e tenho que gostar de estar comigo mesma. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer na gente, né? Aprender a lidar com isso. Então, Gi, se você diz que não é organizada com uma determinada coisa e isso te incomoda, começar a trabalhar isso, pede ajuda, né, para alguém na sua casa que possa ajudar, ou converse com a gente. Quem aqui é reconhecida por ser organizada, por ser aquela pessoa que bota ordem nas coisas, bota ordem na casa? Eu não sou. Quem é? Eu também não sou, não. Eu muito menos, mas tipo assim, eu não consigo. Muita bagunça me incomoda. Eu também. Muita bagunça me incomoda, mas também tudo muito certinho eu não consigo. Depende muito do meu humor.
Eu me organizo muito bem, mas a minha mãe não considera a minha organização. Aí não dá, né? Não fica legal. Eu tenho sério problema porque eu não gosto de rotina, então é difícil porque minha mãe quer que eu tenha uma rotina. Aí é muito difícil pra mim, aí a gente sempre briga ou coisa do tipo. Mas na minha casa ela que manda. Ó, é. Quem manda? Quem manda? A minha mãe. A mãe, né? Tá certo. E é assim mesmo. E aí ela quer botar uma rotina. Às vezes não é nem que você não gosta de rotina, mas é porque você tem o seu próprio ritmo, a sua própria rotina, né? E quando a gente mora em casa, alguém que é a pessoa que bota a ordem estabelece que a rotina é aquela, e todo mundo tem que seguir. Então, às vezes, é difícil da gente se adaptar e da gente aceitar. Mas, para conviver em paz, né? Tem que tentar ir se adequando, né? Professora Luciana, quer falar alguma coisa? Não, eu não sei usar isso direito. Eu queria falar, mas eu não sei se eu estou fazendo certo. Vocês estão me A gente ouvindo? está te ouvindo, mas você desativou a câmera. Aperta no desenho da câmera também. O desenho da câmera? Aqui. Oi. Agora a gente consegue te ver e te ouvir. Boa tarde. Esqueci o que eu ia falar. Qual foi a pergunta que você fez? Eu ia fazer uma observação. Quem é o organizado da casa por aqui? Quem que bota ordem nas coisas? Aqui na minha casa sou eu mesma, sempre. Inclusive com esse isolamento, tá tudo fora do lugar. As pessoas estão, não só os objetos, né? Mas a vida da gente está fora do lugar, né? O nosso relógio biológico está fora do lugar. A minha filha, nos primeiros dias de quarentena, ela estava acordando 4 horas da tarde. Não estava acordando no horário normal, não. Quer dizer, até a gente acertar isso, agora a gente já conseguiu acertar, mas estava bem, bem complicado, sim. Né? Eu ia até te fazer uma pergunta, Viviane. Por que a luz impacta o nosso sono? O que acontece com a gente que de dia o nosso sono não é a mesma coisa que o sono noturno? Oi, professora. Eu estou desativando o microfone porque, como eu disse para vocês, o vizinho resolveu fazer obra na hora que eu iniciei aqui a nossa chamada. Né? Então, tá com uma furadeira, sei lá o que é ali. Estou quase indo lá pedindo para ele parar. Mas, professora Mariana está aqui? Professora Mariana é professora de biologia, né? Oi, Mariana, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, sobre como que o nosso corpo ele é impactado por essa regulação da luz também? Pode compartilhar com a gente um pouquinho? Ela está travando, então acho que ela não vai conseguir entrar com o áudio, né? A Márcia está, Viviane, também. Ela conseguiu entrar. Pois então, a gente é de biologia, a gente fala para os alunos, mas os alunos não escutam quando a gente conversa com eles sobre a importância de dormir, né? Um horário bom, de não trocar o dia pela noite, isso é muito importante para eles. Eu tenho conversado com as meninas, eu encontro com elas toda semana. Eu comecei a encontrá-las mesmo antes da gente voltar ao encontro, que eu achei importante. E eu estava explicando para elas sobre um determinado hormônio que a gente tem no nosso corpo e que ele começa a ser produzido à medida que vai escurecendo. A gente libera esse hormônio, e aí vai trazendo a sensação do sono. Então, por isso que é tão importante a gente não ficar visualizando internet, celular, nem ver televisão até tarde. O ideal era a gente desligar essas coisas para preparar o nosso corpo para dormir. A gente tem que ter um período de descanso. E dormir de dia não é a mesma coisa, porque a luz afeta a produção desse hormônio. Ele é produzido nesses horários. A gente precisa descansar, assim, num horário adequado, né? Só que a vida mudou, né? A vida moderna, com a iluminação, a energia elétrica, isso mudou os nossos hábitos. Então, a gente ainda eu falo para elas, somos animais diurnos, não noturnos. A gente não vive à noite. A noite é para descansar. Deveria ser. Então, precisamos readequar. É claro que a gente pode dormir um pouco mais tarde. Ninguém dorme aqui 6 horas quando começa a escurecer.
Mas a gente não pode dormir 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. É algo que a gente precisa se reequilibrar. E ficar em casa, que nem você falou, conforme a gente fez as medições, tá mais escuro do que eu normalmente porque normalmente eu tô na rua. Então eu tenho a iluminação solar, né, a luz solar mais fácil, assim, mais perceptível. Então ficar em casa dá essa sensação de estar sempre meio sonolento. Então a gente precisa adequar mesmo o horário de dormir, a rotina. Uma das meninas comentou sobre a rotina. Eu sou super desorganizada. Mas uma coisa que eu aprendi é que se a gente consegue criar uma rotina, não precisa ser uma rotina rígida. 8 horas não sei o quê, 8h10 não sei o quê, 8h25, não precisa ser uma rotina assim tão rígida, mas uma certa rotina é importante para a gente se sentir equilibrado, a gente saber o que tem que fazer, ter mais ou menos uma dimensão de como ajustar a nossa vida. É muito importante. Elas comentaram, uma das meninas comentou que chora muito e tal. Eu tenho 2 filhos pequenos, e a semana passada foi uma das mais difíceis para a gente. A gente tem tido muitos problemas com isso. Imagina, eles estão confinados em casa, pequenos. Então, é difícil. Por mais que a gente tenha coisas para fazer, eu tenho um menino que gosta de correr o tempo inteiro. E ele não tem tanto espaço. Eu moro num apartamento, não moro numa casa. É que ele vai correr, né? O tempo todo. Então, tem sido dias difíceis, mas a gente está tentando equilibrar, né, a questão do horário, da rotina. E eu procuro sempre ouvi-los, para que quando a gente criar a rotina, tenham coisas que eles também opinaram e decidiram. Porque eles se sentem parte da rotina. Ajuda, que nem você falou, né? Eu tenho um ritmo, eles têm outro. Eles têm um ritmo muito diferente do meu. Então, eu preciso dar um ajuste para mim e para eles, porque não agimos da mesma forma. Aí, que nem uma menina falou, a minha mãe que faz a rotina. É isso. No fim das contas, sou eu que vou decidir. Mas eles também participam. Então, as meninas não se sentirem assim, né? Todos nós, até os adultos. Normalmente eu converso isso com as crianças. Mamãe, você tá triste? Eu tô triste porque eu queria hoje ter visto a vovó, que foi aniversário da vovó e a gente não viu. Cantamos parabéns pela internet. Então foi muito impactante para eles. Foi aniversário do vovô, no mês seguinte da vovó. A gente continua em casa, mas vai ficar tudo bem. Então, para todo mundo, né? É um período de ajuste. Estava pronto para isso. Depois que a Mariana falar brilhantemente, eu estou aqui só aproveitando das aulas desse povo de biologia que eu amo. Depois eu vou contar um pouquinho da minha experiência e até trocar com a Giovana, para ela não ficar se sentindo assim. Claro que são faixas etárias diferentes, para os jovens deve estar muito mais difícil até, em alguns casos, mas eu encontrei algumas coisas que, na verdade, estão me fazendo muito felizes nessa quarentena. Aí depois eu compartilho um pouquinho. Legal, Ira, acho que é isso mesmo. E eu também, tem horas que eu estou muito bem, tem horas que eu quero enforcar alguém, né? Tem horas que eu estou assim, não aguento mais, porque eu estou trabalhando muito em casa também, acho até mais do que eu estava falando com meu marido, que eu estou fazendo home office do home office, né? Eu praticamente passo o dia no escritório trabalhando. Então eu acordo, venho trabalhar e fico até a hora de dormir, paro assim muito pouco, e é bastante cansativo. E uma coisa que me ajuda é agarrar a minha gata e beijar ela bastante. Então os pets, eles ajudam a gente a aliviar isso também. Não sei se alguém já falou, tem a questão do hormônio da melatonina, né? Que é um hormônio que, à medida que vai anoitecendo, ele vai sendo produzido pelo nosso organismo. Então, por isso que a noite é tão importante, né? Um certo horário, a gente sair da luminosidade mesmo, né? Sair da televisão, do celular, porque senão esse hormônio ele não é produzido da maneira correta. E à medida que vai amanhecendo, o nosso corpo diminui a produção desse hormônio. Então, a gente vai acordando. Gente, só um minutinho. Eu posso falar um pouquinho? Então... Pode sim, fala pra gente. O recomendado é sair do celular quando tá indo dormir. Só que eu tenho um negócio que, tipo, talvez eu não consiga dormir se eu não estiver com o celular
vendo uma coisa específica que é tipo vídeos aleatórios de pessoas abrindo coisas, tipo, que não tem som. Isso me faz dormir. Tipo, ficar sem o celular não vai me fazer dormir. Eu não consigo dormir sem o celular. Eu primeiro tenho que ver um vídeo que me deixe relaxada, me deixe com sono. Aí eu vou e boto pra carregar e vou dormir. Mas será que essa é a única forma? Porque, assim, essa foi a forma que você acostumou a fazer. Será que ao invés de botar um vídeo, se você botar uma música agradável e fechar o olho e ficar pensando em alguma coisa, ou pegar um livro, eu não sei, estou fazendo algumas propostas aqui. Faz um teste, vê. Mas se for esse a sua forma, tudo bem, né? Cada um também encontra o que funciona para ele mesmo. Mas realmente, pelo menos diminui o brilho da tela, né? Para diminuir essa exposição. E porque isso, além de dificultar você de entrar no ritmo e ficar com sono, isso também força muito a sua vista, né? É uma exposição muito forte. Vocês mediram, porque vocês usaram o celular para medir, mas se vocês pegaram o celular para medir, né, usando o aplicativo, pegar o seu celular com o aplicativo e pegar um outro celular à noite, eu fiz esse teste, à noite, botar no brilho máximo, apontado para cá, dá um valor de lux altíssimo, quer dizer, direto no seu olho, e a gente está fazendo isso todo. Né? Sim, toda vez que tá de noite, quando eu apago a luz do quarto, eu vou e boto bem baixinho a luz do celular, porque me incomoda. Eu não posso ler no quarto porque eu não tenho uma lanterna para ficar dentro do quarto. A minha lanterna fica no terraço onde eu desenho. Então fica um pouco complicado para ter um lugar para ler sem ser a luz do próprio quarto do teto. E a da música eu achei uma boa opção. Agora que minha irmã tá na casa do namorado, passando a quarentena, talvez eu consiga dormir com música. Parece uma boa. Então, faz um teste. E aí, que música? Bem, você provavelmente não vai colocar um samba enredo, nem um rock pesado, né? Nem uma música eletrônica. Pode até ser que funcione para você, mas provavelmente vai ser uma música mais tranquila. Aí você vê dentro das possibilidades que você gosta. Talvez você não goste de música clássica. Eu, particularmente, gosto de ouvir música só tocada de piano. Mas por quê? Porque foi um costume que meu pai criou quando eu era bebezinho, ele colocava para eu dormir. Então, às vezes, quando eu estou com muita insônia, uma estratégia que eu uso é colocar lá aquelas músicas que eu ouvia quando eu era criança, porque a gente tem uma memória afetiva também, né? Que atrás, resgata tudo isso da nossa história de vida. E às vezes a gente não percebe, mas quando a gente revivencia alguma coisa, escuta uma música, sente um cheiro, vê alguma coisa, isso provoca na gente, né, um resultado. E você pode testar, vai testando. É autodescoberta, viu, Rafael? Eu tenho uma pasta no YouTube só com música de caixinha de música, porque eu gosto de caixinha de música. Olha, talvez dê certo. Aí, caixinha de música eu acho uma boa estratégia. Então, ó, Nossa, eu Vivi. vou substituir hoje, em vez de vídeo, música de caixinha de música. Beleza, eu vou testar. Eu geralmente, quando não consigo dormir, eu fico um tempo de olho fechado, porque aí eu consigo dormir, mas, tipo, eu tenho muita insônia. Aí eu fecho meu olho, fico sem me mexer, sem nada. Viro numa posição só e fico com o olho fechado por muito tempo, aí sim eu consigo dormir. Ou então eu fico olhando pro teto até eu conseguir dormir, mas eu não pego o celular, porque eu sei que se eu pegar o telefone, eu não vou largar e aí eu não vou dormir. Porque tem muita distração, né, no telefone. Aí é o WhatsApp que pula, aí é o Facebook que aparece, aí você abre um vídeo, abre uma música. E se você quiser, é infinito, né? Esse que é o problema do celular. Tem distrações infinitas. Se você bota um filme na TV, só o filme, né? E não a TV a cabo ou a Netflix, que também é infinito, né? Vai Sim. um do outro. E aí eu tô falando tudo isso, mas assim, é difícil. Eu mesma tenho os meus horários todos invertidos, até porque eu dou aula à noite, então eu chego em casa, eu ainda tô naquele ritmo, né, acelerado. Acaba que eu trabalho, eu gosto de trabalhar de madrugada, embora saiba que isso não seja positivo para o organismo, né? Mas cada um tem um ritmo diferente. A professora Mariana falou dos hormônios, né? Vocês estão vendo aí na tela o esqueminha falando do hormônio? Viviane. Na minha tá preta, não sei se na das meninas E não tá aparecendo. A minha também, tá tudo preto. Agora Tá apareceram. aparecendo Agora sim. Apareceu. Você tá sem som. Eu desativei o microfone, esqueci de ativar novamente. Então, como é que a luz, que é o tema que a gente está discutindo, impacta o nosso relógio biológico, né? Ela vai
como é que o nosso cérebro sabe que está claro, está escuro, né? Então, a partir do quanto de incidência de luz que a nossa retina, que os nossos olhos recebem, ela manda um recado para o nosso cérebro. E isso vai provocar, né, todo um comportamento dele, a partir das nossas glândulas, de liberação de determinados hormônios, como a professora Mariana falou para a gente, ó, aqui, ó, que ela falou da melatonina, que é justamente o hormônio que ajuda a gente a relaxar e ficar com sono. Então, uma exposição, né, muito prolongada à luz vai impactar isso. Ao mesmo tempo, quando a luz do sol vai embora, se a gente não estiver exposto a luzes artificiais, né, a tendência é que o nosso corpo comece a se preparar para ir dormir, vai provocar o sono na gente. Claro que não é só isso que provoca sono, né? Tem dia que a gente fica com sono em qualquer lugar, em qualquer condição. Viviane, é importante também, além da gente diminuir a exposição à luz, não fazer atividades que agitem o nosso organismo, né? Por exemplo, pessoas que vão à academia, né? Ficam fazendo atividade, vão correr e tal, porque isso também vai acelerar, né? Vai ser um processo de aceleração e aí para a gente, para o nosso organismo conseguir voltar ao normal, para poder entrar nesse estágio de indução do sono, é mais demorado. Eu estou com alguma certa dificuldade nessa questão da quarentena com esse meu ciclo circadiano, porque tem dias que eu fico com muito sono depois do almoço, né? E isso é um sinal de que a gente está com a digestão, não está legal a nossa digestão, e aí a gente acaba dormindo. Não é bom a gente dormir depois do almoço, porque a gente atrapalha a nossa digestão, e aí essas horinhas de sono depois do almoço, elas vão impactar a noite, né? Dá 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e você não consegue dormir. Então, também é outra coisa que a gente tem que evitar é dormir após o almoço. E essa questão das músicas, né, da meditação, é também muito legal. Tem dias que eu consigo, né? Eu coloco, às vezes, até uma Ave Maria e deixo no repeat, uma música meio, um canto gregoriano, um negócio assim, e aí eu consigo dormir. Agora, tem dias que também não funciona. Então, tem semanas que eu consigo ficar com meu sono direitinho, tem semanas que eu não consigo, que eu fico virando um dia depois do outro. E aí a gente vai nessa, né? Vai seguindo até normalizar. Eu também tenho essa dificuldade, viu, Mariana? Tem dia que eu vou dormir até já amanheceu, assim, para mim sempre foi muito difícil, né? Dizem que cada um tem gente que é noturna, né? Eu acho que eu tô enquadrada nessa. Por mais que eu tente, eu não consigo ajustar. Mas a gente tem que tentar dentro das nossas possibilidades. Também não é para virar um estresse. Ai, meu Deus, eu não consigo de jeito nenhum. Enfim, a gente tem que ir buscando as estratégias e se adaptando. Mas é importante vocês entenderem isso, que a luz do sol, então, né, a incidência da luz, ela é interpretada pelo nosso corpo a partir de uma estimulação, que nem o sensor do celular, né? O sensor do celular, ele identifica que tem determinada intensidade de luz e ele manda um recado para o celular dizendo quanto que é. E a partir disso ele gera lá um valor, né, e um gráfico. O nosso corpo, a partir dessa estimulação, ele interpreta e, em vez de mandar para a tela uma mensagem, ele manda para o cérebro. E, com isso, o cérebro começa a estimular outras partes do corpo a trabalharem de determinada forma. E aí, né, a gente tem um relógio biológico que o nosso dia tem 24 horas, né, e aí, nesse ciclo da noite aqui, o ideal era a gente comer comidas mais leves, né? Comer comidas mais leves, como a professora Mariana falou, fazer atividades que não nos deixem tão agitados, né? Por quê? Para o nosso corpo ir preparando e se organizando. Como a professora falou, se você comer algo muito pesado, o seu corpo vai ficar exigindo ali energia para fazer a digestão, mas pode não conseguir fazer direito, você sentir mal-estar, né? Não conseguir descansar de fato. Alguém tem alguma dica sobre isso? No início da quarentena, eu tava começando, como vocês falaram, as atividades de noite. Eu tava fazendo as tarefas da escola, os deveres, era indo para 6, 7 horas, e eu nunca fico só 1 hora estudando, porque não dá pra gente assimilar tudo. Então eu acabava às vezes muito tarde, às vezes 8 ou 9 horas. E aí eu já emendava, como eu estava muito focada, eu já começava a ler livro, e aí eu ficava, muito tempo fazendo coisas que seria o horário para eu dormir. Então, aí eu dormia com a televisão ligada, porque acho que sempre na minha casa, todo mundo dormia com a televisão ligada, e todo mundo falava assim, o barulho ajuda a dormir mais e acalma.
depois de um tempo, acho que na terceira semana eu falei, não, eu não vou mais dormir com a televisão ligada, senão eu não vou conseguir me concentrar no sono, e eu tava acordando muito tarde. O que eu passei a fazer? Eu comecei a desligar tudo. Eu falei, agora, tipo, eu comecei a fazer as minhas tarefas mais cedo, e quando dava 8 horas mais ou menos, eu tomava banho, relaxava, e quando eu ia realmente dormir, eu desligava tudo, fechava a porta, a cortina, deixava o quarto um breu. E eu comecei a perceber que eu dormia mais relaxada, e assim, eu dormia mais cedo e acabava acordando mais cedo também. Então, pra mim, foi bom dormir com tudo apagado. Não sei se é uma dica, mas... não é à toa que a gente, né, geralmente nos quartos tem uma persiana, uma cortina que bloqueia mais a incidência de luz, né? Que a gente gosta daquele cantinho escurinho para poder descansar, justamente porque tem toda essa relação, né? Então, a sociedade e nós todos nos adaptamos a tudo isso. O nosso corpo se adapta e a gente busca atividades em função disso. Como a gente conversou na semana passada, quando não há energia elétrica, não resta outra coisa a não ser ir se adaptando ao próprio, né, à própria mudança do dia. E era assim antes do desenvolvimento da energia elétrica. À noite as pessoas iam dormir, porque vai fazer o quê? Né? Não tem celular, não tem televisão, não tem como acender a luz. Mas quando a gente passa a ter energia elétrica, a gente agora começa a sabotar, né, de certa forma, a gente consegue mudar essa condição e estar de noite não é mais uma barreira para a gente fazer atividade alguma, porque a gente tem como iluminar os nossos caminhos, os nossos ambientes, de diferentes formas, né? Então, a gente começa a ter esses problemas. Aí vem a energia elétrica e vem também, depois, a questão do acesso à internet e dessa questão da gente, a qualquer momento, poder acessar um mundo de informações. O que acontece é que a gente tem uma dificuldade de regular isso. E aí acaba que a gente está o tempo todo estimulando o nosso cérebro, ele está o tempo todo recebendo informação, trabalhando, e isso deixa a gente mais cansado. Não é, professora Luciana? A sua câmera desativou. Oi. Voltou. Tá. Voltou. Viviane, e uma coisa também que está acontecendo nessa quarentena é que a gente está tendo um acúmulo muito grande de informações, né? E as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e muitas pessoas estão se sentindo mal por causa disso, né? Se sentem cobradas de não estar, ai meu Deus, eu não consigo fazer um curso online, ai, eu não consigo estudar, né? A gente tem aí muitos alunos, né, com as famílias que tiveram pessoas que pegaram a doença, né, até faleceram, então, assim, não estão conseguindo focar nos estudos. Então, assim, uma coisa que eu tenho conversado com as meninas e com os meus amigos é que a gente não pode estar se comparando aos outros, né, achando que porque todo mundo está fazendo 1000 cursos, está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que a gente também vai conseguir, né, tem que ser tudo no nosso tempo, e a gente com calma, porque isso aí só eleva o nosso estresse, né? E aí vai entrar um outro hormônio, que é o cortisol, que vai descontrolar a gente toda em relação a isso, né? E a gente vai adoecendo também naturalmente. Microfone. Comecei a falar. Estamos, Lu. Então, a gente tem um relógio biológico, né, com uma importante função de fazer justamente isso que a Mariana falou, de regular as reações do nosso organismo, a produção de hormônios, o que ele vai demandar, né, se ele vai fazer a gente ter fome, sono, se a gente vai estar disposto a realizar as atividades. Não é, professora Luciana? Então, os gráficos que vocês colocaram no grupo são ótimos, eu acho que são bem esclarecedores, né, de como que funciona, de como que os hormônios vão interagir com a luz ou com a ausência dela. Justamente. Então, a gente, às vezes, não para pensar ou não tem essa noção, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês verem como tudo está relacionado. O funcionamento do nosso planeta, as estações do ano, um dia nublado, um dia mais ensolarado, tudo isso impacta a gente. O nosso corpo responde a isso. É por isso que, às vezes, aí cada um responde de um jeito, mas é por isso que, às vezes, eu me sinto mais feliz, ou mais triste, ou mais desanimado, ou mais disposto num dia de sol, num dia de frio, num dia nublado. Por quê? Porque o nosso corpo ele responde a isso, ele se adapta para tentar desempenhar as funções, né, biológicas da melhor forma possível. A professora Joyce está falando aqui no chat que respeitar os limites, tanto os equilíbrios com o que sentimos, com o que conseguimos fazer.
é bem legal, né, a gente falar sobre isso e pensar também, de repente, a Eduarda falou aqui que ela repensou a rotina dela, não foi? Começou a ir mais cedo, para acordar mais cedo. Então, dá uma olhada nesses gráficos e pensa, de repente, se as atividades que você está fazendo ao longo do dia estão bem distribuídas, pensando em como o seu corpo está preparado ou disposto a realizá-las, né? Então, logo que acordo, será que logo que eu acordo é a hora de eu pensar, né, em fazer as atividades intelectuais? Será que meu cérebro já está ali ativo para eu começar a estudar? Aliás, essa é até uma questão que a gente levanta, né? Na escola, o pessoal chega muito cedo lá, aquelas aulas começam às 7 horas da manhã. Eu sempre achei um horror, eu tinha uma dificuldade enorme de acordar cedo para ir para a escola, e assim, de manhã cedo, eu, né, assim, demora a pegar, às vezes você demora a pegar no ritmo. Outros não. Tem gente que de manhã é a hora que está assim. Para mim é exatamente isso. Por isso que eu quis reorganizar para eu conseguir fazer minhas coisas, porque de manhã é a hora que eu tô mais disposta. Então, eu tava fazendo tudo de noite, eu não tava conseguindo entender, eu não tava conseguindo, sabe, estar dentro da rotina e fazer as coisas que eu precisava fazer. Lógico que eu não faço tudo de manhã, eu divido algumas tarefas, eu faço, aí eu paro, porque nem na escola a gente faz tudo seguido. A gente tem um horário que a gente pausa, a gente respira. Então, eu tô tentando manter isso, mas nem sempre eu consigo. Mas, assim, eu tenho que ir, não é sempre tudo perfeito. Mas assim, isso que você fez é importante. A gente tem que sentir o nosso corpo e ver se aquilo ali se adapta a gente, né? Não é porque todo mundo estuda de manhã, eu sou maravilhosa de manhã, então a gente tem que ser igual, né? Mas isso que a Viviane estava falando, né? Que ela é mais uma pessoa noturna e tal. Às vezes eu também sou. E a gente sabe que isso não é saudável, né? Porque o corpo humano, o ser humano, ele é um ser vivo do dia. Mas a gente tem que ir adaptando, né? Não tem jeito. E aí, se você tá vendo que não tá dando certo de um jeito, testa de outro. Esse aqui também não tá dando certo, testa de outro. Até você achar um meio termo ali pro que funciona pro seu corpo, né? Porque cada um é diferente. Isso mesmo. E porque, como eu estava falando para vocês, eu trabalho à noite. Tem professoras aqui também que dão aula à noite. Se a gente fosse seguir o que o nosso corpo está preparado para fazer, o horário de trabalhar não seria à noite, né? E aí a gente vai trabalhar à noite e a gente tem que estar com o cérebro ativo, porque para dar aula você não pode estar com sono, né? Porque se você está com sono, você não funciona direito, né? Tem dia que a gente está cansado que tem que dar aula mesmo assim e vai dando um jeito. Mas se a gente estiver muito cansado no horário que está trabalhando, aí fica complicado. Então, isso também contribui para você ter o seu ritmo encaixado. Dá aula até a Mariana, dá aula até 9h30 da noite. E eu tenho dia que dou aula até 10, na Veiga, vai até 10h20 o último tempo. Então, você imagina, né? 10h20 da noite é o horário que, pelo relógio biológico, já era para estar preparadinho para dormir, né? E não, estou lá dando aula, imagina. E isso, com certeza, faz com que eu tenha que readaptar. Porque se eu, que preciso estar ativa à noite, seguir o mesmo ritmo que a outra pessoa que trabalha de 8 às 5 da tarde, quando chegar a hora de dar aula, eu tô morrendo de sono, né? Então, realmente, a nossa rotina e o que a gente faz, né? Como que a gente lida na nossa vida, em termos de trabalho, no dia a dia, vai fazer com que a gente crie adaptações, mesmo que não sejam conscientemente, né? A gente vai se adaptando e quando vê, já está todo invertido e tá nessa loucura, né? É muito diferente trabalhar de dia e trabalhar à noite. Eu trabalho à noite todo dia, estou fazendo uma dupla no estado, trabalho todo dia, de segunda a sexta, até 10 horas da noite, só segunda que eu só faço 2 tempos e nos outros dias eu faço tudo. E eu posso acordar 10 horas da manhã, que o meu desempenho à noite não é o mesmo que de dia. O meu relógio biológico é diurno, eu à noite não funciono bem, não. Eu acho que os meus hormônios não gostam de trabalhar à noite. Eu sou pequena, mas eu trabalho fazendo bolo, essas coisas assim. Aí eu prefiro fazer de noite, porque acho que é melhor. Olha aqui, ó, quem eu falei com você. Eu sou uma pessoa gritando na porta do quarto. O nome dela é Belinha e ela é terrível. Ela quer que eu pico ela o dia inteiro. Belinha é muito fofa. Eu sou uma pessoa que consegue me adaptar muito fácil às coisas. Tipo, esses dias que eu tive que sair de casa para resolver um problema do banco da minha conta, tipo, eu fui dormir 3 horas da manhã. Se a pessoa me acordasse às 6, eu ia acordar e ficar muito elétrica, tipo assim, 10 minutos depois que eu acordei, depois que eu
trocar de roupa, escovar o dente. Eu sou uma pessoa muito flexível em tempo. Então, para mim é muito fácil se adaptar às coisas. O que é bom, porque, tipo, se eu quiser voltar a estudar, tipo, 10 horas da manhã, eu acordo 10 horas da manhã e vou estudar. Meu horário de estudo é, tipo, eu acordo mais ou menos 12:30. Aí eu como e vou fazer outras coisas. Aí eu vou de mais ou menos 1 hora até 6 horas da tarde, só estudando, fazendo os trabalhos que passam e tudo mais. Mas se eu quiser botar para um horário mais tarde, um horário mais cedo, eu consigo sem dificuldade. O que é muito bom, né? Que bom, né? Tem pessoas que são mais adaptáveis, mais flexíveis, conseguem se organizar bem. E a gente vê essas variações muito. Só olha em casa, né? Quem mora com a irmã, com o irmão, às vezes você está ali, tem as mesmas condições, cada um de um jeito. Ó. Eu e meu marido, a gente é diferente também. Ele, se dormir muito tarde, ele não é ninguém no outro dia de manhã. Eu não, eu sigo. Às vezes eu viro noite e tô bem ali. Então, cada um é de um jeito, né? Manuela, você está tão calada, conta pra gente, você, como é que é o seu ritmo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tá horrível nessa quarentena. Boa tarde. Claro, né? Eu tô fazendo uma coisa, fazendo outra, e essa semana resolvemos pintar o quarto para ver que ocupa a cabeça, porque não vai endoidar nessa quarentena. Para estudar. É muito bonita essa parede. Ah, viu? Pintei ela. Ficou bonita, ficou bonita. Está descobrindo novas habilidades também, né? Muita gente está descobrindo habilidades novas, porque, como tinha a Rafaela falado, né? Dá vontade de fazer coisas que a gente nunca pensou em fazer, porque você está ali, né? Tanto tempo, você sente vontade de fazer alguma coisa diferente, já que não pode ir para a rua. E aí, na internet, todo mundo ensinando a fazer um monte de coisa, e pronto, né? A gente já começa a inventar. E eu também trabalhava na rua. Aí eu também não posso mais trabalhar na rua. Só faço algumas entregas de carro e volto para casa, mas não é a mesma coisa. Tipo, trabalhava o dia inteiro, agora já não trabalho mais. Então, para mim, às vezes fica muito sufocante. Mesmo que eu queira estudar, mas estudar online para mim é horrível. Eu gosto mais de dar presencial. Também. Tô levando, né? Mas é muito difícil. A gente se adapta, né? Eu acho que assim, a gente não pode se fechar numa coisa, não dá para ser do jeito que eu quero, então não vai ser. Tem que ser online, já não estamos aqui online. Não é a mesma coisa, mas a gente está trocando e a gente está na nossa nova realidade fazendo acontecer alguma coisa, assim como as escolas se adaptaram e como muitas empresas se adaptaram, né? A Rafaela falou aqui, gente, que ela já desenhava. A Rafaela é cheia de habilidades artísticas, eu já tinha reparado isso. E aí, ela disse que criou um Instagram para compartilhar os desenhos dela. Rafaela, bota pra gente aqui e lá no grupo. Já botou, né? Foi rápido. @Rafa_Drawings. Muito bem, vamos seguir para poder ver os desenhos dela, hein? Rafaela, vou te fazer uma encomenda. Faz um desenho sobre o nosso encontro de hoje. E posta lá. Tá? Legal, legal. Então, a gente discutiu aqui, né? As questões que vocês veem, muitas vezes, vocês ainda têm aula de ciências, né? Não é dividido biologia, ainda não, né? No ensino fundamental. No nono ano ia começar, mas mudou, eu acho, sei lá, acho que o negócio lá que a prefeitura manda para fazer... Enfim, esse negócio... É o currículo. Isso, não tem mais... mudou. Isso aí, não tem mais divisão. Isso, a professora disse que não vai ser mais, que antigamente no nono ano já tinha, mas agora não vai ter. Certo. Então, tá bom. A Mariana disse que comprou um curso de aquarela. Gente, eu faço assim. Aí tem a coisa do impulsivo. Tem gente que é impulsiva e compra correndo, né? Porque viu aquilo ali. Eu tenho aplicativo aqui, aí eu abro, coloco, vou comprar isso, aqui, aí vou botando na cesta. Mas eu já enchi, já esvaziei a cesta várias vezes e não compro depois, né? Mas assim, eu vou fazer isso, não, mas eu quero fazer aquilo. Aí já pensei, não, vou comprar, vou aprender a fazer tricô. Não, vou aprender a fazer isso. Olha, é uma loucura. E curso, né? Tô sempre buscando a sede de conhecimento, né? Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui é isso. A gente quer buscar conhecer coisas novas. Eu já sou assim, mas antes da quarentena eu vi uma coisa aleatória e já queria fazer. Agora que eu estou na quarentena, está um pouco pior, porque antes eu podia sair para comprar as coisas para fazer essas coisas que eu queria fazer. Agora eu não posso, porque não está aberto. Poder pode, porque está aberto as coisas. Mas eu prefiro não sair, porque meu pai está no grupo de risco. Compra pela internet, Rafael. Internet.
Aqui Ai, em gente, casa, mas se todo comprar pela dia tem internet, meu entrega. pai tem que pagar. Eu prefiro comprar com meu dinheiro, porque aí eu escolho coisas Ah, tá, por causa de do meu cartão, estilo. porque é cartão. Aqui em Sim. casa, todo dia tem uma entrega. Minha filha todo dia compra uma coisa nova. Agora ela resolveu Ai, fazer queria. horta. Quando eu Ela for rica, eu disse vou que fazer isso. vai plantar manjericão, vai plantar alecrim, vai plantar salsa, coentro. A Vai Bárbara fazer uma falou, horta. Vai comprar terra. hortinha também é ótimo, né? Que é Vai fazer terapêutico tudo. e A faz cada alimento semana também. ela tem uma ideia diferente. Uma semana é É uma isso. horta, outra semana é tricô, a outra Deixa semana é ela tá pintura. E eu experimentando. compro material para ela. Ela está experimentando. Quando voltar na quarentena, tudo que tiver aí que ela não está mais usando, aí a gente vê aqui quem é que quer aproveitar. A gente faz uma sessão de troca de materiais. Eu tive que comprar uma vez material de biscuit para ela. Eu gastei uma fortuna com material de biscuit para ela. Ela ficou uma semana fazendo biscuit, aquelas bonequinhas, né? Bonitinho. Uma semana, na outra semana ela não quis mais nada. Aí eu dei para minha mãe, que minha mãe fazia uma bonequinha biscuit. que eu fiz de biscuit. Eu posso mandar pra lindo. vocês, eu vou mandar. Manda sim. Eu acho que outra coisa legal, depois vocês digam aqui, para a gente conhecer um pouco melhor, né? Quais são as habilidades que vocês tinham e que desenvolveram mais, ou que vocês descobriram com a quarentena, né? Então, alguém descobriu uma nova habilidade com a quarentena? Tipo, eu sempre gostei muito eu gosto muito de comer. Então, cozinhar para mim sempre foi mais fácil. Comer é uma habilidade, né? Ou é? Isso. Praticamente. Eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer. Então, cozinhar para mim se tornava mais fascinante, porque eu falava, nossa, eu comecei a seguir um monte de coisa de comida no Instagram. Aí eu penso, tipo, eu vi um hambúrguer, não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a olhar, tipo, aí eu vou fazendo. Então, eu acho que cozinha para mim, eu fiquei muito mais. Eu aprendi muito mais coisa durante a quarentena, mas cara, é muito estranho pra mim, porque eu tô comendo muito mais, né? Porque eu aprendi a fazer muito mais coisa. Aí quanto mais eu vejo o Instagram, mas eu falo, vou fazer. Mas eu tenho um problema que, tipo assim, eu não sou mão de vaca, mas eu prefiro guardar o meu dinheiro. Então, às vezes eu fico naquele impasse. Vou fazer ou não vou fazer? Porque se eu fizer isso, eu vou ter que comprar isso. E se pela internet, querendo ou não, as coisas ficam mais caras pelo custo de entrega. Enfim. Aí eu fico, tipo... cada semana eu falo, pra eu não gastar muito, tipo, essa semana eu vou fazer uma coisa. Aí eu vou ficar a semana toda só comendo essa coisa, ou, tipo, fazendo coisas mais simples. Aí da outra semana, enfim, eu vou mais aprofundando com coisas mais diferentes. Mais alguém? Alguém botou aqui no chat. A professora Bárbara compartilhou aqui a página de uma papelaria do Meyer que está fazendo entrega sem custo. Olha aí. Olha. Coisas. Então, a gente tem encomenda de desenho para a Rafaela, Eduardo encomenda de lanche para quando a gente voltar, tá? Então, vai testando suas receitas aí, para a gente poder experimentar depois. E vocês sabiam que, tanto na parte de arte, de desenhos, quanto na parte da culinária, a gente tem muitas das ciências exatas ali dentro. Aonde? Como é que as ciências exatas entram na culinária e na arte? Na culinária, eu acho que são nas medidas e o tempo de preparação, são coisas muito específicas, e se a gente não seguir, acaba perdendo e acaba não dando certo. Nos desenhos, eu acho que é aquele negócio de proporção, o tamanho da folha, quanto de material você vai usar, quantos miligramas de tinta você poderia gastar, umas coisas assim. Isso mesmo, Rafaela. E agora, agora, perspectiva, né, Rafaela? Perspectiva, isso. Né? Então, que entra a questão toda da geometria, né? Que é muito importante isso no desenho. Por mais que, às vezes, né, tem gente que não estudou essas questões e que tem uma habilidade ali, mas porque consegue perceber e adotar essas proporções mesmo, né, inconscientemente, assim, sem estar desenhando a partir das medições. Mas tem, inclusive, cursos que ensinam quem quer aprender a desenhar e não tem essas habilidades natas, né, quais são as proporções, para que a pessoa consiga, né, ir se adaptando e fazendo melhor. A professora Bárbara está compartilhando até coisa de leilão, né? A professora está super criativa, já fez cinema com a filha dela, eu acompanho as atividades dela lá também. Ótimo. Compartilha com a gente suas ideias também no grupo, professora, para a gente fazer em casa também. A gente é papelaria. E aí,
a gente tem, então, em qualquer profissão, vai ter de alguma maneira, né? Nem que seja para contar o dinheiro que você ganhou e pensar nos lucros e pensar em como você vai empreender, né? Ou como você vai controlar se está recebendo correto, mas também, às vezes, por trás de atividades que a gente realiza e nem percebe, né? Então, eu compartilhei até na página do nosso projeto, e vou mandar para vocês depois no WhatsApp também, um curso que é promovido pela Pixar. Sabe quem é a Pixar? Aquela que faz animações, o Shrek, o Toy Story, o Monstros S.A. Acho que o Divertidamente, que vocês citaram aqui, também foi feito por eles, né? Eles são incríveis, não são? Então, eles estão fazendo um curso que é online, que é justamente para ensinar a trabalhar com animação. Então, quem tem habilidade de desenho, tem gente que vai fazer o desenho, né, físico, mas existe um mercado também, que aí é dentro do design gráfico, né, que é um design gráfico que é voltado para isso, de você fazer desenho com a mesa digitalizadora, né, onde você vai desenhando com a caneta, vai com o computador, e aí depois, toda essa parte da animação, ela é dividida em várias etapas. Um desenha, o outro vai pegar aquilo, colocar as cores, e aí essa mistura de cores é física também, né? E aí o outro vai poder fazer as articulações do boneco, o outro vai adicionar o som, cada um faz uma etapa. Então, eu vou mandar para vocês, porque eu acho que é legal vocês observarem que eles vão discutindo justamente isso. Como é que entra a questão dos gráficos? Para desenhar o gramado em um desenho animado, eles usam ali uma determinada função matemática. Tem matemática, né, professora Luciana, que ela é matemática também, tem matemática que traz isso tudo. Quando a gente vê aquele resultado incrível ali, não foi só alguém que pegou e desenhou no papel e escaneou, não. Tem muita gente por trás e muita ciência por trás disso tudo também, para chegar lá. E para isso também tem engenheiro de som. Alguém já ouviu falar que existe engenharia de som? Pois é, existe. Eu Né? acho que já ouvi falar. Já, Rafaela. A gente tem engenheiro de som, né, que vai trabalhar nas empresas, nas emissoras, nessas produtoras de filme e de desenho, que é o quê? Ele vai garantir que você tem os equipamentos adequados e bem posicionados, né, para que você tenha a melhor captura de som possível. Porque é horrível você assistir um filme que você não escuta direito, ou que de repente fica alto, de repente fica baixo, né? Aquele que você está ouvindo, de repente a música grita, você leva aquele susto. Então precisa ter um equilíbrio nisso tudo, e isso por trás tem toda uma questão de equipamento e também de depois trabalhar, né? Melhorar esse áudio no final. Conclusão que a Rafaela tirou, não dá para fugir da matemática, até nas humanas tem matemática. É verdade, Rafaela, essa é a conclusão, né? Muito bom. Então, a gente tem aí, falando ali, Eduarda falou da culinária, mas existe também uma engenharia que trata de comida, é a engenharia de alimentos. Vocês já ouviram falar nessa engenharia? Nunca ouvi falar. Para mim, nunca ouvi falar. E o que será que o engenheiro de alimentos faz, gente? Ele constrói prédios de comida? O que será que ele faz? Opa! O que ele faz? Quem quer contar pra gente? Quem lembra? Quem imagina? O que seria Eu um acho que é alguma coisa, tipo, como... Ai, esquece. Eu pensei numa coisa, mas eu não sei expressar como falar essa coisa. Então, eu vou só não falar nada. Quem mais? Eu acho que provavelmente deve ser alguma coisa relacionada com a indústria, né? Com qual o nome? Não o nascimento a plantação dos alimentos, o desenvolvimento dos alimentos com questão de agrotóxicos, para mim. Eu acho que é isso. Exatamente. Ó, você chegou num caminho aí que é bem isso. A engenharia de alimentos, ela é o braço, né, o ramo da engenharia que vai trabalhar os processos da industrialização do alimento em todas as etapas, seja no desenvolvimento, né, que foi isso que você falou, seja na fábrica mesmo, seja na conservação, tem alimentos que precisa conservar, né, senão estraga no transporte e tudo mais. Isso vai pensar também no processo de transporte e de comercialização. Então, ele vai pensar em todas as etapas, quais são as melhores condições e como é que a gente vai trazer as substâncias químicas ou os reagentes ou os conservantes que vão permitir que a gente consiga conservar aquele alimento até chegar no cliente, mas dentro do que a legislação permite, dentro do que o nosso corpo pode receber, né? Então, é um desafio. Eles trabalham na indústria, então, os engenheiros de alimento, equilibrando tudo isso e garantindo que a qualidade, né, que a gente vai ter um produto de qualidade no final. Todo o produto industrializado, né, autorizado lá pela Anvisa, pelas legislações, passa pelos engenheiros de alimento que estão fazendo esse controle de qualidade. A professora Luciana ia falar alguma coisa? Não, tô ouvindo.
Estou aprendendo. Estamos juntos aqui aprendendo, né? Então, assim, a engenharia ela é super ampla, né? Tem engenharia de quase tudo, né? Vai para todos os lados. Por quê? Porque qualquer área que você escolher, você pode seguir um caminho mais de desenvolver métodos, equipamentos e processos, que vai ser para a engenharia, né? Ou você pode seguir um caminho diferente, de gestão, que aí você vai para administração, você vai para gestão de negócios, ou da parte artística, né? Ou, como a gente falou aqui, o engenheiro de alimentos está cuidando daquilo ali na ponta. A gente tem engenheiro agrônomo que está garantindo, a Eduarda falou da questão do agrotóxico, ele está garantindo que todos os artigos que a gente planta, né, vão ter uma boa produção, mas ele também tem que controlar ali para não usar agrotóxico fertilizante demais, que depois a gente não vai suportar, né? Então, tem em cada etapa, o que são essas várias engenharias? Os engenheiros, a gente estuda um ciclo básico, que a gente chama, que são 2 anos de matérias comuns. Rafaela, matemática, física, química, tudo isso aí, né? E não se enganem, ó. A Manuela está ali para falar, a Rebeca também, que independente do engenheiro, não foi fácil passar por essa parte, não. Essa parte inicial é a parte que a gente costuma menos gostar, né? Mas só que é como se fosse o paredão da engenharia, né? Quem é que vai resistir até o final? E aí, depois desses 2 anos, de matérias que são comuns a todas as engenharias, a gente vai para a parte específica, que aí sim eu vou para os assuntos que são daquela engenharia que eu estou estudando. Então, de alimentos, engenharia química, a engenharia agronômica, a engenharia ambiental, que eu sou engenheira ambiental, ou a civil, que a Manuela e a Rebeca fazem, né? Então, e aí, o que é engenharia? A engenharia é a ciência de você buscar soluções para problemas, você entender os problemas, né, da sociedade e buscar soluções para elas, seja em que área for, seja com relação a alimentos, seja com relação a transporte, seja com relação à construção, ou as questões ambientais, por exemplo. Então, tem um monte de possibilidades dentro disso. Ó, a Rebeca aqui falando. É quando a brincadeira começa a ficar legal, é na parte do ciclo específico, né? Quando você vai começar a estudar de fato aquilo que você entrou no curso para estudar. E muitas das pessoas que entram na engenharia, os estudantes, às vezes, até mudam no meio do caminho, né? Que quando vai estudando no ciclo básico e depois descobre que a engenharia que ele escolheu não faz bem aquilo que ele pensou que fazia, né? Porque muitas vezes a gente escolhe a profissão pelo que vai estudar, né? Não gosto de matemática, não vou estudar engenharia. Eu gosto de ler, vou estudar não sei o quê. A gente tem que pensar que tem aqueles 4 anos para quem vai fazer faculdade, ou 2 anos, 2 anos e meio para quem vai fazer um curso técnico ou tecnólogo. Você tem aqueles anos de estudo que vão ser duros, porque demandam dedicação, né? E que podem ser mais agradáveis ou menos agradáveis, dependendo do que você vai estudar. Mas, assim, passou aquela etapa, o resto da sua vida vai ser colocando uma profissão em prática. Então, você tem que escolher a sua profissão pelo que você vai fazer depois, né? Não só pelo que você vai estudar. Porque o estudar é o caminho, né? É só a fase inicial. A partir do momento que você pega o seu diploma, aí sim você vai começar a trabalhar com alguma coisa. E adianta você achar super divertido fazer conta, vou estudar engenharia porque eu gosto de matemática, mas você não gostar depois do seu trabalho, né? Então, tem que pensar nisso. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém conhece alguma engenharia, assim, que acha que é diferente, que os outros não vão conhecer? Não, normalmente eu ouço mais falar em engenharia ambiental e civil só mesmo. Acho que eu nunca tive contato com outras mais diferentes. Acho que é a Gi. Quem é? Tem alguém aqui que falou que eu lembro que o pai e a mãe são engenheiros civis, eu acho. Quem era? Não sei se está aqui hoje. Não sei se era a Sara. Eu lembro que um dos nossos encontros ela falou. E aí a gente acaba, né, vendo os pais falarem sobre isso, estudando sobre isso, a gente acaba tendo um pouco mais de conhecimento, né? Então, eu vou mandar para vocês também um link que é para um livro PDF, que é... Deixa eu ver. Eu peguei aquele evento que eu fui lá no ITA, né? Apresentar o nosso trabalho, e aí eles sortearam, eu ganhei um livro que é um de quadrinhos. Deixa eu pegar aqui. Conversa entre meninas engenheiras. Tem PDF, vou mandar para vocês. E aí, ela vai falando, contando a história. Primeiro ela explica, né, sobre algumas engenharias, o que são, né, usando quadrinhos aqui, ó. E depois
ela apresenta para a gente algumas das engenheiras importantes, né, do Brasil e do mundo, porque muitas vezes a gente não tem muita visibilidade das profissionais, né, das mulheres, principalmente se a gente for olhar a história da ciência, né? Você vai estudar física, química, biologia, só ouve nome de cientista homem. Por que será? Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que não davam tanta oportunidade para as mulheres. É a questão do machismo estrutural. Desde cedo as mulheres foram subestimadas do que eram capazes. Então é algo muito mais do que só elas não poderiam participar. Não só não eram estimuladas, como também eram proibidas, né, de estudar certas áreas do conhecimento, exercer determinadas profissões, né, como ser aviadora. O caso da Anita Eckhart, né, que tinha o sonho de pilotar avião e ninguém queria que ela fizesse isso. A mulher tinha que casar, ter filhos, cuidar da casa, né? Na melhor das hipóteses, a mulher seria uma enfermeira, uma professora, mas uma piloto de avião, uma engenheira, não. Imagina, né? Até hoje ainda existe muita gente que tem essa visão, né? Até hoje, que acha, não, essa mulher vai fazer engenharia para quê? Vai fazer física, matemática para quê? Vai fazer pedagogia, enfermagem, não tem problema nenhum em escolher essas profissões. O que não pode é você ser obrigada porque alguém acha que isso é profissão de mulher e o resto não, né? Não existe isso, profissão de mulher, profissão de homem. Por que homem não pode ser professor? Por que mulher não pode ser aviadora? Não tem nenhuma restrição ali na sua atividade laboral, né? Que é o que você faz no trabalho, que precisa usar, né? O que a gente tem de diferente do homem para a mulher, né? O nosso corpo. Né? Então, não tem. Algumas têm um trabalho mais pesado de segurar mais carga, mas olha só, hoje em dia, né, a gente tem muito equipamento que supera isso. Na verdade, nem o homem deveria estar segurando uma carga muito pesada, porque isso afeta a coluna, vai contra a legislação do Ministério do Trabalho, né? Isso mesmo. A gente tem o direito de escolher. Agora, certamente, em algumas profissões, a gente vai encontrar a sala de aula, né? Desde quando começar a estudar, cheia de homem com poucas mulheres. E depois, quando for trabalhar, também vai ter mais homem do que mulher. Mas, bom, a gente tem que ter consciência disso, que embora a gente não seja proibido, a gente vai encontrar ambientes que vão estar assim, a gente conversou sobre isso em alguns dos nossos encontros, mas isso não é motivo para a gente deixar de fazer, né? Eu sou engenheiro ambiental, então já é uma engenharia que tem mais mulheres, né? Porque é uma engenharia que mistura um pouco da parte da biologia, né? Tem essa coisa social também. Mas, quando eu comecei a trabalhar também, já tive muitos trabalhos que era com uma maioria homens, se você trabalhar em obra, né? Pessoa da civil e tudo mais. Mas é uma questão de você se posicionar, né? Saber se colocar enquanto profissional e exigir o respeito que você merece, né? Isso pode ser difícil, mas as empresas elas têm que criar condições para que a gente possa ser respeitada assim. E nós também temos que contribuir com isso, né? Porque não adianta a gente sofrer isso e reclamar, mas quando a gente estiver lá na posição de gerência, de chefe, a gente tem que também agir para poder trazer, né, um ambiente mais agradável e mais justo para todas as mulheres trabalharem, não é? Isso. Muito bem. Sim, exatamente. Então, meninas, vamos então, antes, a gente vai até no máximo às 5 horas, eu queria saber mais alguns resultados de medição de vocês. Quem mais tem para compartilhar com a gente? Alguém que fez a qualitativa também, para contar para a gente assim, o que anotou? Cadê as meninas? Aqui. Eu não tinha um aplicativo, então eu não consegui fazer pelo aplicativo, mas eu fiz as anotações no caderno. Mas eu não consegui fazer os 7 dias, eu fiz os 5. Eu não sabia que tinha uma data específica para começar a fazer, então eu comecei a fazer hoje, no caso. Desculpa, tá? Mas eu já tenho 3 lugares diferentes da casa marcados com anotações. Eu marquei o horário, o dia e o local onde eu estava. Eu fiz todos os cômodos e eu fiz durante 5 dias. Eu botei os dias, o
Como é que foi? Calma aí, professora, que eu esqueci. Tem problema não. Eu botei a data e o horário. Ana Beatriz, qual é a sua escola? Rio Grande. Vou botar aqui. Então fala pra gente, tá aí com você? Aham. Professora, eu tô com um pouquinho assim de vergonha. Vergonha? Não tem. Eu posso mostrar o caderno? Eu posso mostrar o caderno? Pode. Calma aí, deixa eu ligar a câmera. Tá. Ai, como é que eu viro, gente? Como é que eu viro? Eu não sei virar isso, não. Vou Não sei virar. o compartilhamento e vou botar ela aqui na... Sabe os 3 pontinhos que tem ali em cima? Do lado do lado do negócio de som, aperta nesses 3 pontinhos e tá escrito logo de primeira, alterar câmera. Aí tem ativar legendas, apresentar tela, tem outras opções. Aqui. Assim, ó. Aham, Eu botei estamos a anotações. data, eu botei o dia, a data, aí eu botei o nome. Foi como se eu tivesse no aplicativo, Só que você anotou, né? Em vez de registrar no aplicativo. Aí eu botei se o dia tinha sido ensolarado, nublado. No caso, foi ensolarado. Aí eu fiz no quarto. Fala pra mim o dia, só para anotar aqui. Era um dia ensolarado. Que dia era esse? Dia 29. 29 de maio, tá. Que horas você anotou? No quarto? Foi 5:05. Eu botei até... Faltou botar os segundos, né? Foi bem preciso. É. E me diz assim, no quarto, então, no dia 29, que era um dia ensolarado, quanto que deu a sua medição? Ih, professora. Não, pera, não entendi. Não, o que você anotou sobre esse dia? Estava muito claro, estava muito escuro? Eu tinha botado aqui, com a luz apagada, tinha sido a iluminação média, que não tava dando para enxergar, mas não muito. E a janela estava fechada. Aí, depois, eu acendi a luz e a janela estava fechada. E aí ficou com muita iluminação. Então, aí depois eu fiz no banheiro. Eu fiz em todos os cômodos. Ué, que legal. Tem bastante resultado aí para falar pra gente. Então, no quarto... banheiro. No eu banheiro, fiz com a luz apagada. Aí tava com a iluminação muito fraca. Eu não conseguia enxergar nada. Banheiro com a luz apagada, muito baixa, né? Isso. E com a luz acesa, a iluminação já estava forte, ou seja, estava muito iluminada, porque né, a luz, ela dá uma ajudada. Ela é bem forte, a luz do seu banheiro? É. Eu botei assim, eu fui botando os horários, porque eu não sabia mais ou menos como que fazia. A Joyce me explicou. Mas eu sabia mais ou menos. Aí eu botei, porque já eram 5:08, então eu botei 5:08. Tudo bem. Tá bom, tá o horário. Porque quem faz no celular, ele registra assim também, a hora certinha. Aí depois eu fiz na cozinha. Aí tá, a luz apagada. Tava quase nenhuma iluminação. Tava mais ou menos. E a janela tava fechada. Janela na sua... Todos os seus cômodos em casa tem janela? Porque tem casa que tem cômodo às vezes que não tem janela, né? Só o banheiro que não tem. Mas geralmente a janela fica fechada, não muda em nada. E aí na cozinha, me diz como é que foi. Aí, com a luz apagada, tava quase nenhuma iluminação. E a janela tava fechada. Aí, depois eu fiz com a luz acesa e tava com muita iluminação. Luz acesa com a janela fechada também? Isso. Porque não muda em nada.
A janela aberta ou fechada não faz diferença? Não, não faz. Uhum. Depois eu fiz na sala, que foi o último lugar, né? Me A diz luz apagada. o horário no banheiro foi 17h08, né? E na Isso. cozinha? Foi que eu... Não, pera. No banheiro foi 5h05 e na cozinha 5h08. Uhum. E agora você está em qual cômodo? Na sala. Na sala. Então fica horário? 5h11. 5h11. E aí, como é que foi a observação? Bom, a luz estava. Eu fiz com a luz apagada e estava quase nenhuma iluminação. A janela estava aberta, mas quase não tinha iluminação porque já estava escurecendo. Uhum. Você diz assim, muito baixa, assim como estava lá a cozinha, por exemplo, com a luz apagada e janela fechada. Isso. Uhum. E com a luz acesa? Aí já estava bem iluminado. E a janela continuou aberta. A janela aberta também. Uhum. Os outros dias foram a mesma coisa, só hoje que estava nublado. E aí, você anotou os dias? Sim. Então me conta para a gente ver se num dia nublado tem mudança com relação ao dia ensolarado. Eu fiz 2h41. Uhum. Eu fiz primeiro no quarto, a iluminação estava média e a luz apagada, a janela fechada. Depois eu fiz com a luz acesa e estava bem iluminado. Depois eu fui no banheiro, a iluminação estava média também. E porque a luz do corredor, que não tem lâmpada, só que a janela, ela fica aberta, então ela fica clara. O corredor deixa ficar claro, aí é claridade entrando no banheiro e deixa iluminado. Uhum. E com a luz acesa, também ficou bem iluminado. Uhum. Depois eu fui para a cozinha, aí estava bem iluminado e a janela aberta. Eu não fiz com a luz apagada porque... Não, eu não fiz com a luz acesa porque ia dar a mesma coisa. Uhum. Porque a luz da cozinha ela não é tão forte. A claridade é mais forte do que a luz da cozinha. Então, a janela, ela ajuda a iluminar bastante. A janela é grande? Não é muito grande, não, mas tem a porta, então entra a claridade pela porta. Uhum. E fez na sala também? Oi? Não entendi. E fez na sala também hoje? Sim. A iluminação estava média com a luz apagada. Com a luz apagada. Certo. E a janela aberta. Uhum. E a luz acesa não faz diferença? Com a luz acesa estava mais ou menos. E a luz da sala também não é tão forte. E janela aberta. Tá bom. Não precisa ter vergonha, não. Eu anotei aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês as anotações, tá? E também vou mandar para vocês no grupo, né? Tá bem. Obrigada. E aí, o que você precisa observar é o seguinte: você estava falando da luz que entra pela janela do corredor, e se vocês perceberem, até o janela aberta ou fechada faz diferença dependendo do cômodo, porque quem mora em apartamento, geralmente, acontece muito de todos os cômodos serem virados para o mesmo lado, né? As janelas que tem são para lá. Quem mora em casa, por vezes, e em apartamento também acontece, né? Às vezes você tem os quartos que são virados para um lado do prédio, né, da rua, aí a sala ou a cozinha virada para o outro, e isso vai fazer com que, de repente, numa mesma hora do dia, com a janela aberta, você tenha mais luz num lugar ou no outro, por conta da posição do sol e de como que ele está na casa, né? Isso também varia, isso também influencia a temperatura do ambiente, né? Tem cômodo que fica mais quente, porque é aquele cômodo que recebe o sol diretamente ao longo do dia, né? Algum de vocês tem algum cômodo
em casa que bate sol assim a tarde toda e fica quente? Eu tenho. É o seu quarto? Não, é o corredor subindo pro terraço. A parede, quando você passa, você sente quente. Dá para sentir. Uhum. E aí, quando se constrói as casas, né, os arquitetos junto com os engenheiros, mas mais essa é até uma questão que são mais os arquitetos que olham, eles pensam nisso também. Então, na hora de posicionar os cômodos, quando é feito por um projeto com um profissional, né, ele vai organizar o layout, que a gente chama, que é o desenho, né, de onde vai ficar cada cômodo, pensando nisso. Bom, cada cômodo, a gente tem, lembra que a gente falou do relógio biológico e também de como a gente usa a nossa casa? Cada cômodo a gente usa mais em um determinado momento do dia e para uma coisa específica. Então, na sala eu vou ter uma iluminação, porque é onde eu vou ler, é onde eu vou conviver, né? No banheiro já não precisa ter tão claro, porque né, eu vou usar menos e eu acendo a luz. No quarto, na sala e no quarto, geralmente também se posicionam de modo que entre a luz do dia, para você poder, né, acordar bem e usufruir disso tudo. A cozinha, você vai precisar ter uma boa ventilação, mas de repente não precisa também ter tanta luz no sol. Você precisa escolher, né? Porque às vezes você tem o privilégio de ter um terreno grande que consegue, né, colocar e aproveitar bem a luz, se não tem coisa em volta. Agora, muitas vezes, a maioria de nós, a gente mora numa cidade que tem muitas construções. Então, mesmo que você more numa casa e possa escolher as posições, tem um prédio que faz sombra, né? Tem um muro que também não deixa passar a luz. Ou então, né, tem a rua que você também não quer ficar virado para a rua para poder não ficar ouvindo aquele barulho, ou as pessoas vendo você. Mas a gente também tem que pensar isso, né, na nossa casa, pensando sobre a perspectiva de aproveitar ao máximo a luz do dia, a iluminação que a gente chama de iluminação natural. Não é, professores? Sim. Muito bem. Mas quem é que a professora Bárbara falou aqui para a Duda, claro, a Bia falar dos resultados. Vamos lá, foi pelo menos um de cada escola. Tá bom, então, calma aí que eu só vou ativar minha câmera, porque quando eu botei a configuração, eu tinha botado para não ativar. É só apertar aí na tela e ativar a câmerazinha. Oi? Estamos vendo ela ali, ó, o aplicativo, estou mostrando o celular. Legal. Tá o quê? Duda, a gente não está te ouvindo, aqui no microfone. Ah, desculpa. Eu tava falando. Eu faço às vezes também. Falo a beça sozinha e depois vejo que o microfone está desligado. Mas tudo bem, fala, Duda, conta pra gente. Ó, eu fui gravando, eu tava anotando tudo, mas aí eu botando lá no caderninho, mas aí eu vi que aqui dá o mínimo, a média, o máximo, então eu preferi ir gravando aqui e botando os negocinhos aqui mesmo. Bom, aqui foi quando o quarto tava fechado com a televisão ligada, só com a televisão. E deu o máximo 6. Bárbara, tava falando alguma coisa? Aquele dedinho aqui, o Jorge aqui. Não, a bonita que ligou meu. Ah, tá. É a nossa mascote do projeto. Deu no máximo 6. E porque tava com aquele. Meu irmãozinho tava vendo desenho, né? Então tem bastante luz. Aí ficou no máximo 6, média 4.3 e no mínimo 3.0. Com Dá o quarto play aí no seu fechado. gráfico. Aperta o botãozinho do play do gráfico para ele andando ali. Ele vai mostrando no tempo, né? Como é que foi a variação, tá vendo? Ele tá fazendo aquele barulhinho esquisito, não? Sim, é porque tá no fone. É. Esse barulhinho que vocês disseram que é assombrado. E no aplicativo tem como mudar o som que ele faz. Tem como mudar. Esse padrão foi o que eu te falei, que as gatas ficaram desconfiadas um tempão com medo. Não sei o que elas achavam que era. Mas tem como mudar, tem algumas opções. E aí você conseguiu
usar tranquilamente o aplicativo, Duda? Teve alguma dificuldade? Aquele vídeo que eu mandei para vocês, que eu postei, ajudou bastante? Sim, o meu único problema antes era porque eu não tinha esse recurso que tem do Lux, né? No meu celular. E eu peguei outro daqui de casa e aí eu consegui fazer nele. Aí eu tô Que bom gravando. que tinha um outro que deu para usar. Uhum. Aí eu fui gravar. Aí aqui era o quarto com a janela aberta. O celular tava bem próximo à janela. E foi 7 horas da manhã. Então, vou botar a gravaçãozinha. Que legal. E qual o cômodo que teve o maior, assim, que você alcançou o maior valor de todos, das suas medições? Eu acho que foi a varanda e aqui, 7 horas da manhã, do lado da janela. Porque o resto foi muito, muito baixo. Ó, a sala com a cortina fechada deu 15, no máximo 18. A varanda deu 8K. 8K é 8.000, gente. Então, assim, você tá lá com 15 na sala, tem 8.000 na varanda. Foi 3,29. Ainda tem a luz do sol que ajuda a produzir vitamina D, né? Então, de manhã é hora de estudar na varanda, né, Duda? Não, aqui foi de tarde. De tarde, então. Aqui foi 13h29, Depois do almoço. Mas tem que cuidar, tomar cuidado se tiver muito forte o sol. Aí a diferença, né? Porque aqui foi a varanda de tarde, aqui foi na varanda 8h55, só com a lâmpada da varanda acesa. Nossa, olha a diferença. Aí já tá de noite, 45. Né? Olha a diferença, né? De 8.000, foi quanto? Foi até 8.000. E aqui o máximo foi 45. Para vocês verem, né, a questão do dia e da noite, que diferença faz. E aí a gente tenta compensar isso com a luz artificial, mas muitas vezes a gente não usa uma luz que tenha a intensidade que compense, né? Ou então a gente não posiciona ela da melhor forma possível para poder aproveitar essa energia. E isso, com certeza, se reflete na gente, às vezes, gastar mais energia. Eu boto mais lâmpada para compensar, quando bastava eu posicionar elas da melhor forma possível, né? Ou usar lâmpadas que fossem mais eficientes. Legal. Eu não cheguei aqui. Você consegue mandar no WhatsApp para a gente esses valores que você mostrou? Eu não sei, porque, assim, não é o meu celular, né? Então, quero. Não, então eu vou anotar aqui. Vamos lá. Não, eu vou tentar, peraí. Eu vou mandar pro meu, aí eu mando pro seu. Fala para mim, Duda, escola? Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Duda, seu nome é Eduardo ou é Maria Eduarda? Maria Eduarda. Maria Eduarda, que tem a Eduarda e tem a Maria Eduarda. Essa medição você fez que dia? Qual? Eu fiz, uma eu fiz dia 28. A outra eu fiz dia 30. Depois eu fiz dia 31. Outra 31. E a outra foi ontem, 2 de junho. Tá. Então, aí, se você puder mandar lá para eu poder anotar aqui na nossa apresentação, o dia, o horário, o cômodo e o valor que deu. Tá? O valor máximo. Tudo bem. Tá, eu vou mandar. Se eu não conseguir mandar o download, porque eu vi que estava tendo problema quando a Bárbara mandou para mim uma vez, eu gravo a tela. Isso, você pode gravar a tela, dar um print da tela, mandar pra gente, pode ser. Meninas, se vocês quiserem também, quem mandou, porque ele faz o download, vem um arquivo com uma extensão que é estranha, né? Que ela só abre no aplicativo, então talvez vocês não consigam abrir. Vocês podem dar um print da tela, sabe? Todo mundo sabe fazer isso, né? Aquele que captura a tela e manda. Tá? Mandem aí alguns resultados pra gente poder ver. O que houve que vocês estão falando aí? O som aberto ali da Bárbara. Tudo bem, a gente sabe que criança, né, quer participar também, não tem problema nenhum. Então, a gente teve um compartilhamento da República, do Peru, um do Rio Grande, da Bento, agora a gente quer ouvir Acre e Benevenuta, cadê? Antes da gente... Eu posso falar aqui Fala, a minha então, da Rafaela. Acre, tá? Então, o meu negócio, eu só fiz de hoje, porque eu não estava sabendo que tinha um dia específico para começar. Mas aí eu comecei logo do momento em que eu acordei, que foi 12h30. Olha o relógio biológico. Né? Faz parte. Eu não sei porquê, mas deu um número com vírgula. E a média foi 7,4. Eu tava no meu quarto
e tava com a janela aberta e eu acho que a cortina tava aberta também. A cortina tava aberta. E o máximo foi 9.0. O máximo foi 9.0 no quarto, né? Com a janela e cortina aberta. Aham. Aí foi no banheiro, que foi depois, antes de eu ir almoçar, que foi 1h20 e deu 69 de média com a luz ligada. E eu tenho 3 luzes no banheiro. As 3 estão funcionando. Então, não sei se é alto, não sei se é baixo, não sei. Mas é isso aí. E o máximo foi 76. No máximo 76. E Uau. agora eu... Tem janela no seu banheiro? Aquela janelinha pequenininha? Não, no meu banheiro tem a porta só, pra gente poder entrar. Tá. Tem alguns banheiros que tem vasculhante, né? Diga. É porque o meu negócio é grudado numa parede de um prédio que tem aqui do lado. E o do quarto dos meus pais, que é onde eu tô agora, que eu fiz um pouquinho antes do negócio começar, que foi 2h30. Aí a média deu 41. Com a janela aberta, tem uma cortina improvisada aqui, que é um cobertor, porque a cortina daqui do quarto rasgou. E ele é bem grosso, então não dá pra passar a luz. Aí, mas é sempre bem iluminado. E quando eu fiz isso, a luz do quarto não estava ligada. Então, luz apagada, janela aberta, mas cortina fechada, isso? Meio fechada. É porque metade do cobertor tá pra cima, pra poder iluminar o quarto sem ter que ligar a luz. E o dia tá ensolarado, não, tá nublado aqui. Não sei. Também. Sim, aqui tá nubladinho, mas tá bem iluminado aqui, tá bem iluminado de manhã. E você chegou a acender a luz e ver se dava diferença? Não, mas a luz tá ligada agora, eu posso fazer aqui. Vê pra gente quanto que dá agora, com a luz acesa. Sim, aí o máximo do quarto é 50. Tá dando 10. Com a luz acesa? 10.0. 10.0. Com a luz acesa? Sim, com a luz acesa e com a cortina improvisada meio aberta. Abre a cortina. Deixa eu ver se eu consigo, sem derrubar. Agora eu vou gravar. Deu 7.0. Eu não sei como isso funciona. Você bota o celular para fora da janela e vê quanto é que ele mede. Eu aproximei um pouco da luz do quarto e tá dando 7 ainda. 0.0. Tá. Para fora da janela deu 29. 29, né? Dia que não tem sol, mesmo do lado de fora, é bem fraco. Né? Tá bom, tá fora da janela, vou anotar aqui. 29, né? Eu acho. Cadê? Tá bom. Obrigada, Rafaela. Entendeu como funciona o aplicativo? Foi fácil de usar? É muito complexo, não entendi nada do que ele faz. Não entendeu? Eu não entendi porque dá número com vírgula, eu não entendi se os números que eu botei são altos ou baixos. Eu achei muito complexo. Porque aí você precisa ter uma referência, né? Qualquer medição que a gente faz, a gente precisa ter uma referência para ter ideia se está muito alto ou não. Depois eu vou mandar para vocês ali alguns valores para vocês terem ideia de referência. Mas como eu estava falando com vocês mais cedo, recomendado para escritório, para atividades de estudo, seria 500 lux. Então, todas as suas medições são ambientes que estão escuros para você fazer atividade de leitura e de estudo. Então, é importante você, de repente, ter uma luminária apontada para o seu caderno, né, para o seu livro, se você estiver estudando em material físico, né? E mesmo que a gente esteja no computador, é importante iluminar o ambiente também para não forçar tanto a vista. Tá bom? Ele mostra número com vírgula, não tem problema, deve ser a configuração do seu, tá? Mas 7,0 é a mesma coisa que 7, né? Esse vírgula aí não está fazendo diferença nesse caso. O que ele faz é ir registrando os valores, então fica mexendo, né, o gráfico, porque ele está variando, né, até ele estabilizar. E ele grava, a gente tem como gravar. Quando grava, ele vai gravando todos esses registros que você faz e gera um gráfico mostrando como é que variou durante a sua gravação, que
Foi Sim, esse último que eu falei, eu tava gravando. Aí por isso que eu mandei dois links, sei lá o que eu mandei. Eu sei que eu mandei diferente. Um deles é uma gravação. Tá bom, eu vou ver depois se eu consigo abrir no meu celular usando o aplicativo. Ok. Tá bom. Legal. E agora falta a Benevenuta. Quem vai se habilitar aí da Benevenuta? Tem alguém aí? Professora Mariana, suas meninas. Não sei se eu estou misturando. Professora Mariana, que é da Benevenuta, não é? Acho que é, sim. Cadê ela aqui? Ela está aqui online, porque às vezes alguns vão caindo, né? Oi. Oi, professora Mariana. Alguma das suas meninas fez a medição? Então, elas fizeram, só que elas estão sem internet. A Josiane acabou de me mandar perguntando se dá para ela entrar ainda. Dá, pode entrar. Já Vou vai mandar o entrar link pra falando os ela. resultados dela. Vou mandar o link para ela. Tá. Tá? Tá bom. Só falta a Benevenuta? Só falta o Benevenuto. Ai, meu Deus. Só falta vocês, ela chegou. A Yasmin entrou, mas ela estava com dados móveis e acabou os dados Aí, móveis. né? É. Oi, Josiane, estávamos aqui esperando você para a gente poder ter o resultado de alguém da Benevenuta. Tudo bom? Sim. Você pode compartilhar com a gente como é que foi a sua medição? Ok, calma aí. É para ir falando os dias? Isso, diz pra gente, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês verem como é que eu estou anotando. Então, eu vou botar aqui Benevenuta, quem está é a Josiane. Ao dia, se estava nublado, estava sol, o cômodo, o horário e quanto que deu. Tá vendo a tela? Tô. Sim. Calma aí. Tá conseguindo? Josiane? Josiane? Tá procurando? Tudo bem aí? Acho que travou. Josiane? Bom, disse que travou, não sei se travou o computador ou se foi o celular. A professora Bárbara compartilhou lá no nosso WhatsApp também uma gravação que ela fez de monitoramento. Saiu da reunião. Saiu, deve ter caído a internet. Eu ouvi ela falar assim, ih, travou. E aí depois ela caiu. Não tem problema, então. Se ela não conseguir voltar, professora Mariana, pede para ela mandar. Ela fez com o aplicativo? Fez. Pede para ela mandar compartilhar com a gente lá no WhatsApp e o arquivo dela, tá? A medição dela. Só clicar em compartilhar lá naquela. Cada dia? Não, de pelo menos um cômodo, assim, mais de um dia, para a gente poder ver a diferença. Tá?
Não tem problema não, porque acontece, né? Então, pessoal, acho que a gente termina aqui a nossa reunião de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente falou de vários temas, né? Foi bem variado aí o que a gente abordou. E aí eu ia pedir para vocês, quem puder, ativar a câmera para eu tirar aquela captura da tela, registrar aqui o nosso encontro. É a nossa foto, o que era a nossa selfie, né? Antes era a selfie do dia, agora é a captura da tela, que é o que tem. Todo mundo ali, ó, ajeita o cabelo. Tá a Ana Beatriz morrendo de vergonha. Gi, conseguiu ativar? Ótimo. Vamos ver vocês. Professora Márcia, consegue ativar a câmera? Já ativei. Ah, não, ativei o som. Só o som. Então, tá aparecendo ativei errado. Peraí. Oi, Josiane, tudo bem? Você manda pra gente no WhatsApp, então, seus resultados, tá bom? A gente vai agora fazer uma captura da tela aqui para tirar, tipo, uma foto do dia. Duda, você consegue ativar também a câmera? Tem que ativar mesmo? Vai, ativa. Vamos lá, que está aparecendo aqui no mosaico que o aplicativo criou. Vai, ativa para a gente ver. Não dá, a situação tá deplorável. Olha, eu, por exemplo, tem que mostrar as pessoas bonitas. Sou linda. Aí. Tá bom, então, ó vou... Vamos lá, peraí. Calma aí que apareceu um aviso aqui na frente, estamos tampando. 1, 2, 3 e... Ótimo. Vou mandar lá no grupo para vocês. Mais uma vez, para garantir. Aí. Lá. Aí, ótimo. Meninas, foi ótimo estar com vocês de novo. Semana que vem, mesma coisa, quarta-feira, às 3 horas. Tá bom? Combinadas? Combinado. Vou mandar para vocês um link lá no WhatsApp, que é um formulário para vocês avaliarem a oficina, a da semana passada e a de hoje, tá? Só vocês preencherem, que nem vocês faziam marcando as carinhas, só que vocês vão preencher no celular ou no computador, tá bom? Professora Mariana, os cachorrinhos fofos que eu vejo lá no Instagram. A professora Bárbara com a sua pimpolha, que é super ativa ela, né? Meninas, um beijo para vocês. Manda resultado no grupo. Eu vou mandar para vocês. Mandei o livro sobre as meninas da engenharia. Vou mandar o link daquele curso da Pixar, né? Que vem falando sobre a matemática, das animações. Acho que é super legal vocês saberem. A gente pode discutir os resultados aqui também. Tá bom? Eu vou fazer o desenho do nosso projeto. Eu gostaria das professoras que mandassem fotos delas para eu poder ter uma referência, porque eu pretendo botar as 4 professoras que fazem parte das faculdades. Essa música que está tocando é muito boa. São 5 professoras, né? Porque são 5 escolas. E eu, professora. Somos 6 professoras. Isso. Tá? Você pode ver a foto do WhatsApp, não serve? Eu não tenho todas. Não tem todas? Mas se tiver uma foto do nosso encontro circulando os professores, porque eu não vou saber diferenciar uma de cada um, tá. Vou estar muito agradecida. Vou mandar para você, tá? Uma foto dizendo quem é quem, para você poder fazer. Aí, professores, vamos subir o desenho dela. Eu também quero. Eu nunca saio do desenho. Tá bom, então, meninas. Tchau, gente. Beijo, meninas. Tchau. Beijo, meninas. Tchau, Duda. Tchau, beijo. Oi, professor. Beijo, tchau.